agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, isso é impossível, é sabido, é impossível. Eu parabenizo a doutora, né, por este currículo. Não, devo parabenizar, ela falou o processo dela, mas há uma coisa que nós às vezes vivemos, Fly, os conhecimentos adquiridos, às vezes não é um problema, o problema está na aplicabilidade desse conhecimento. Porque às vezes alguns conhecimentos devemos respeitar o contexto, a região, aonde vais aplicar, tudo isso também conta. Porque senão, se nós acharmos que 1 mais 1 é igual a 2 para todos os cantos e todas as áreas, eu posso te provar que depois que 1 mais 1 nem sempre dá 2. Depende. Se nós somarmos essas duas cadeiras, uma cadeira mais outra cadeira, vai dar, sim senhora, 2 cadeiras. Estão aqui a se ver as 2 unidades. Mas se eu somar uma gota d'água mais uma gota d'água, não me dá 2 gotas d'água, vai dar uma gota d'água de novo. Sim. Só que com um volume diferenciado. Logo, é o mesmo conhecimento, mas apliquei ele de uma forma diferenciada. Eu tenho que explicar o porquê do resultado, porque senão a pessoa simplesmente dirá, não, uma gota d'água mais uma gota d'água dá 2 gotas. Não, dá apenas uma. E se for olhar o volume é que muda. Então, nós vamos simplesmente nos limitar naquilo que é o conhecimento, que foi desta forma que adquirimos, quando sabemos que no momento da aplicação, cada indivíduo tem uma reação diferente, às vezes do mesmo problema que estão a passar. Como, por exemplo, tu e eu podemos estar a sofrer de uma mesma patologia, temos o quê? Paludismo, ok. Mas na vez do Fly, vão lhe recomendar um comprimido de paracetamol a cada 2 horas de tempo, ou melhor, a cada 8 horas, né? E eu, na minha vez, vão me recomendar o mesmo comprimido, mais a cada 6 horas. Mas estamos com o mesmo problema de saúde. Isso para dizer o quê? Somos seres humanos com comportamentos diferenciados. O generalizar é onde começamos a pecar. A questão está em generalizar. Mas aí fala-se da doutora. Obviamente, que ela, na abordagem dela, generalizou? Não, claro, isso como errado. O que não é certo, porque tanto é que a doutora em alguns momentos falou, né, assumiu publicamente aqui que até em caso de satisfação não é fácil quanto ao estado dela, que masturba-se até 4 vezes por dia. E eu fiquei, my God, 4 vezes, essa mulher é alguma coisa. Foi daí onde eu fiquei curioso, não, deixa ainda ver, nunca antes eu seguia, 4 vezes por dia e alguma coisa não está bem. Não achaste interessante? Não, porque eu precisava saber, mas depois eu fui ver algumas contradições, porque se é terapeuta sexual, obviamente, acima de tudo, estão as recomendações, ou seja, aquelas pessoas que sofrem de algum distúrbio, de algum disfuncionamento de algo, a terapia vem para ajudar. Mas eu vejo que as grandes recomendações da doutora estão tendo um uso, no caso das mulheres, dos tais brinquedinhos. E eu digo, calma aí, se é para terapia, se formos a olhar em outros vídeos, dizia que aos homens todo cuidado é pouco por causa da prática da masturbação, que é prejudicial. Sim. E olha que o uso desses brinquedinhos para as mulheres é muito mais, 2, 3 vezes mais prejudicial para as mulheres do que os homens se masturbando. Então, a mesma pessoa que te diz... Isto é um dado científico? Mas é óbvio, o que é que te provoca o uso desses aparelhos todos para a mulher? Depois tem a questão da sensibilidade, que elas correm o risco de perder. Podem desenvolver problemas de magoarem a própria região genital, porque é muito sensível. E esses aparelhos são feitos de misturas de borrachas e também metais. Se formos a olhar para o próprio uso, também temos que ver a própria pessoa. Eu vejo que a maior parte das pessoas que fazem uso disso nem tem um exame prévio para saber se o corpo dele vai reagir positivamente a um determinado tipo de látex. Acho que também usam látex para a fabricação destes mesmos brinquedos ou não. Angola não fabrica. Eu gostaria de saber aonde que passam aqui no país os testes de fiscalização desses aparelhos para ver se as nossas irmãs podem usar ou não. Até onde lhes ajuda a recuperar, uma vez que é para terapia. Fiscalização? Mas, obviamente, os fármacos todos que entram nesse país... Sabemos se podemos usar a mão ou não. Não, é tua natureza, você que controla. Não é algo fora do teu próprio corpo.
não tenho algo fora do meu próprio corpo. É eu próprio a usar o meu próprio corpo. É um recurso para estimular o prazer. Sim, mas esse recurso pode trazer consequências. E eu estou a falar aqui, obviamente só de falar empiricamente. Eu conversei com uma série de mulheres, que eu depois, alguns até puxei mesmo, que seguem a doutora. Eu disse para minha irmã, podias me ajudar a entender algo? Fazes uso desse aparelho, sim. Desde que começaste a usar, o que é que achas? Te ajudou a devolver o prazer com teu parceiro ou agora és mais dependente? Não, meu irmão, não vou te mentir, me tornei mais dependente desses aparelhos do que realmente me ajudar e olhar para o meu parceiro como a pessoa certa que eu tenho que... Será que eles são mais eficientes que o homem? Não, a questão não está na eficiência, a questão está na quebra, está na mente. Porque para tornar-se alguém dependente, é como os nossos irmãos Rastafari, eles te dizem que, olha, só não particularizar aqui um momento rápido, mandar um abraço ao Monteiro Romário, que nós por hábito temos, né, de fazer menção, que manda 10 libras e escreve para o nosso líder dos bacongos. Obrigado. Meu, então isso é para dizer o quê? A própria prática da sexologia, a prática no caso, não estou a falar sexologia à ciência, que é muito mais amplo, é muita coisa por se estudar. A própria prática do sexo, e eu até posso ter o cuidado aqui de ter também uma linguagem mais controlada, em vez de sexo, usar a expressão coito, depende de cada região, porque há regiões e há pessoas que só têm a prática sexual para produzir filhos. Mas há umas que são preparadas para terem ele mesmo o prazer. Deu vontade, está em condições de resolver esses problemas. E quando eu defendi a questão de nós, os bacongos, termos esse lado, essa bênção, de comparado com outros povos, não quero dizer que no leste ou então no sul ou no litoral não existam, mas é uma questão de estatística, ou seja, aonde estão 10 sulanos e 10 bacongos, nós vamos encontrar em 10 bacongos 8 bem munidos e para o lado dos sulanos podemos encontrar talvez 3 ou 4. Não, ali eu vou deixar isso um pouco mais tarde, mas ainda queria que a doutora também desse o seu subsídio. Exato. Para não monopolizarmos a conversa. Doutora, Tranquilo. Ouvimos aqui o Talibã. Por acaso é um questionamento interessante. O facto de a doutora recomendar, e não é única, quer dizer, não é única entre aspas, nós tivemos aqui vários convidados, houve quem afirmou que masturbar-se faz bem, mas há quem discorda dessa teoria, alegando que é prejudicial. E penso que a doutora partiu, né, por este caminho de recomendar aos homens que evitem a masturbação, pelos níveis de ansiedade e muito mais, também inclusive a pornografia. Mas aqui o Talibã traz um elemento que de facto desperta a curiosidade. Se a doutora por si só faz isso por 4 vezes ao dia, porque é que os homens, porque é que nós temos que ser impedidos? Então, eu também peço desculpas, eu gosto de me divertir enquanto questiono e converso com os meus convidados, mas penso que entendeu a minha questão e ao mesmo tempo o ponto de vista do Talibã sobre o facto de usar e não considerar prejudicial para si mesmo. Eu tinha dito que, por ser especialista, eu consigo reverter a situação. Okay. Ainda disse, por que masturbação é prejudicial? Fly, o nosso cérebro, ele trabalha com condicionamentos, comportamento que o cérebro vai automatizar por ser constante e cria como hábitos. E aqueles hábitos depois vão se tornar automáticos. Há coisas que tu, Fly, fazes que nem pensas, está no teu inconsciente, tu vais lá, pegas. Como, por exemplo, nós às vezes estamos em casa e levantamos para abrir a geleira. Não entendemos porque é que abrimos a geleira, mas aquilo é uma automatização de algo criado e condicionado no teu cérebro. O seu segundo... Retório, colou, não é? Ei! Brinca bem, jovem! Retórico. Doutora, mil desculpas. Este é um momento sério. É um momento sério. Às vezes... para pessoal, peço desculpas. Às vezes eu sou um bocadinho parvo, ok? É hábito do programa. Nós temos um programa dinâmico e às vezes um comentário meu em tom de gozo... Eu posso gozar no programa. Então não me levem a mal, ok, doutora? Mil desculpas. Já estamos no ar, a imagem já voltou. Pode então continuar.
Ok. Onde é que eu parei? Falo tudo do princípio. Não, podes começar, porque se calhar as pessoas não perceberam devido a essa interrupção do próprio sinal. Podes voltar a explicar, né? Ok, eu tinha dito por que a masturbação é prejudicial. O nosso cérebro ele trabalha com condicionamentos, comportamentos que nós fazemos repetidamente, acabam-se criando hábitos e ele condiciona aquilo e torna-o automático. Por exemplo, às vezes nós estamos em casa e do nada vamos abrir a geleira, nos perguntamos, mas por que é que viemos abrir a geleira? Do nada entramos num quarto que tem lá a nossa roupa, mas não queremos tirar a nossa roupa. Por quê? Porque como são comportamentos que nós efetuamos com uma certa repetição, o cérebro acaba condicionando, acaba tendo ele como hábito. E esses hábitos depois vão nos guiando automaticamente. O que é que acontece com a sexualidade? Nós temos tempo definido no cérebro para a maior parte das coisas. E também tem lá os neurônios com tempo definido para a tua atividade sexual, ou seja, para o teu tempo de ejacular. Imagina que você, normalmente, o teu tempo definido nos teus neurônios são de 5 minutos. Tu vais fazer amor e vais-te vir em 5 minutos. Essa é a tua média normal. Pode ser um bocadinho menos, um bocadinho mais em detrimento da circunstância ou de outros fatores. Agora vamos ver. Começas a te masturbar. A masturbação acaba sendo depois um vício, porque o nosso cérebro, a toda prática constante que emite pouco esforço e tem sensação de saciabilidade, ele acaba se viciando, porque ele também é preguiçoso. Por isso é que às vezes ficar no TikTok a mexer e não entender porque é que eu estou aqui se não me está a dar nenhum conteúdo que me agrega alguma coisa, mas não consegui sair de lá, é porque é uma sensação de saciabilidade sem emitir muito esforço. Então, de alguma forma, acaba nos viciando aquela prática. Vamos lá ver a masturbação. Anda sempre com a pornografia, principalmente nos homens. Vocês precisam ou pensar em mulheres nuas, há alguns anos atrás, quando não tínhamos acesso aos smartphones, eram em revistas, em coisas que de alguma forma representavam graficamente alguma coisa Lembro-me sexual. bem dessa fase. Fazias muito, não é? Não é problema. Ok. E vamos estar em vídeos pornográficos, vamos estar sempre a ver filmes pornográficos e a nos masturbar. No primeiro vídeo pornográfico que você vê, ou no princípio que você começar a assistir, tu vais assistir os filmes todo ele, até na questão da conjunção literária, aquela coisa da conversa, aquela coisa da conquista, está no carro, estão a conduzir, entram para o escritório, isso tudo tem um desenvolvimento. E depois é que vão para o coito. Mas notas depois de algum tempo, começas a avançar essa parte, Fly, e vai já para a parte do estar a fazer o gostosinho, porque vai ser que de alguma forma o teu cérebro te impulsiona a pedir. É como o cérebro de uma pessoa viciada em droga. Começa com a cocaína, com a heroína, depois ele vai buscar coisas mais fortes, porque a cocaína já não lhe vai dar aquela sensação de saciabilidade, porque o sistema de recompensa dele, de alguma forma, já foi fragmentado, já foi quebrado. Então vai pedir sempre coisas maiores. E depois, o vício torna o centro da tua vida. Por isso é que existem pessoas que são viciadas em droga. Nós não percebemos como é que venderam um carro, venderam a casa para poder comprar mais droga, porque eles têm esse sistema danificado e só conseguem sentir saciabilidade exclusiva depois com aquilo que se tornou vício. E pode levar a pornografia principalmente ao homem. Quando começas a avançar os vídeos, depois sentes que podes começar a se vir mais rápido. Já estás a passar só por coito. Aquela parte depois te acelera, começas a bater com mais força. Depois vais buscando vídeos mais picantes. Vais assustar. Olha, eu estava só aqui, gostava de ver as moças loiras a fazer amor e não sei o quê. Depois já começas a buscar orgias, já começas a buscar cenas estranhas e vais vendo que a cada vez mais começas a se masturbar e a se vir mais rápido. O que é que vai acontecer? Você que se via em 5 minutos, em 10 minutos na pornografia, com a masturbação, depois começas a se vir em 1 minuto, depois 30 segundos. Viste 6 vídeos em 3 minutos e te viste em 3 vezes. Em 3 minutos viste 3 vezes. Já estás a comprometer o teu sistema de recompensa do cérebro. Não, deixa-me só terminar de falar. Começas a danificar. O que é que vai acontecer? Aqueles teus neurônios que estavam programados para 5 minutos reduzem para 10 segundos, 15 segundos. Por isso é que há homens que vão aos médicos convencionais, fazem tratamento e aquilo não passa. No momento em que vão tomar o medicamento, vão sentir que começaram a prolongar o tempo. Mas quando a química desse medicamento passa no cérebro, porque ele vai anestesiar esses neurônios, não vai tratá-los, voltam a ter ejaculação precoce, tomam chás daqui. Há homens que têm ejaculação precoce há 10 anos e não conseguem tratar, porque não entendem como tratar.
Quando essas situações acontecem, quando o cérebro se programa dessa forma, nós temos que reverter a neuroplasticidade, que é a parte da neurociência, que afirma que o cérebro tem capacidade de criar novos padrões. Nós temos de 90 a 120 dias para criar um hábito. E quando esse hábito se forma, é muito difícil nós metermos um hábito novo no momento. Aquilo se torna ainda o epicentro e o automático do nosso cérebro. Então temos de respeitar isso. Toda a pornografia, toda a masturbação, por serem atividades que nos geram saciabilidade e pouco esforço, vão nos danificar. Exato, doutora. Essa explicação eu já percebi, inclusive no programa passado. Mas a minha questão é, se toda a masturbação, tal como afirmou agora, é prejudicial... Com o tempo. Exato, mas a doutora faz 4 vezes ao dia. Eu sou especialista, Fly, eu consigo reverter essa situação. Já não tinha Mas, Fly,